O Ricardo não saiu daquela casa por medo, pelo menos não no começo. Ele aguentou dias ouvindo coisas, vendo objetos mudarem de lugar, tentando se convencer de que era só impressão. O problema é que chegou um momento em que ficou claro que não era, e quando ele decidiu ir embora, já parecia tarde demais. Antes da gente começar, se inscreve no canal Memórias de um Assombrado, porque aqui a gente compartilha relatos sobrenaturais enviados por pessoas comuns, que viveram situações que até hoje não conseguem explicar. Relato 1. A casa que nunca ficava vazia. Meu nome é Ricardo, sou do interior de São Paulo, e eu nunca acreditei nessas coisas até morar naquela casa. Uma casa que eu aluguei num momento complicado da minha vida e que eu abandonei sem nem voltar para buscar tudo que deixei lá dentro. Eu tinha terminado um relacionamento longo e precisava de um lugar barato e afastado para recomeçar. Então, quando apareceu aquele anúncio com um preço muito abaixo do normal, no fim de uma estrada de terra, eu não pensei duas vezes. O dono não perguntou praticamente nada, só queria fechar rápido, e na época isso pareceu sorte. Hoje eu vejo que já começava errado ali. A casa ficava isolada, cercada de mato alto, sem vizinhos por perto. E durante o dia ela até parecia tranquila, silenciosa do jeito que casa de interior costuma ser. Mas à noite o lugar ficava estranho de um jeito difícil de explicar. Na primeira noite eu já tive dificuldade para dormir, não por barulho ou algo específico, mas porque dava a impressão de que tinha mais alguém ali dentro, mesmo eu sabendo que estava sozinho. Ignorei. Achei que era só o ambiente novo, a cabeça cansada, essas coisas. Só que na terceira noite eu acordei com passos no corredor. Eram lentos, de um lado para o outro, como alguém andando sem pressa. Fiquei deitado escutando por alguns segundos, até ter certeza de que aquilo não era impressão. Então levantei, acendi a luz e abri a porta. O corredor estava vazio, completamente vazio, e o silêncio que veio depois foi estranho, como se o som tivesse sido cortado de uma vez. Voltei a deitar, mas já não dormi direito. Na noite seguinte aconteceu de novo. Só que dessa vez os passos pararam na frente da minha porta. Pararam mesmo, como se alguém estivesse ali, do outro lado, esperando. Eu fiquei sentado na cama olhando para a porta, sem coragem de abrir, e depois de um tempo, simplesmente parou. Não ouvi mais nada até amanhecer. Com o passar dos dias, as coisas começaram a sair do lugar. Nada exagerado, mas o suficiente para incomodar. Eu deixava a chave na mesa e encontrava em outro canto. O copo que eu usava aparecia na pia sem eu lembrar de ter levado. Pequenas coisas que eu tentava ignorar, mas que começaram a acontecer com frequência demais. Até que um dia eu voltei para casa e encontrei a porta do fundo aberta, escancarada. Eu tinha certeza de que tinha trancado antes de sair. Revirei tudo achando que alguém podia ter entrado, mas não tinha sinal nenhum de arrombamento, nada fora do lugar além da porta. Foi nessa fase que comecei a ouvir uma respiração dentro da casa durante a noite. Não perto de mim, mas em algum ponto do corredor, um som baixo, contínuo, que aparecia quando tudo estava em silêncio. Eu chegava a prender a respiração para ter certeza de que não era coisa minha, e o som continuava. Mesmo assim, eu continuei lá, mais por falta de opção do que qualquer outra coisa, até o dia em que resolvi mexer no quarto dos fundos, um quarto que eu tinha deixado fechado desde que cheguei. A porta estava dura, como se não fosse aberta há muito tempo, e quando eu consegui entrar, o ar lá dentro estava pesado, abafado. Tinha um armário velho encostado na parede e marcas no chão, como se móveis tivessem sido arrastados dali. Comecei a limpar devagar, até que abri o armário. Por dentro, a madeira estava toda marcada, cheia de riscos feitos com força, linhas repetidas, uma ao lado da outra, como se alguém tivesse ficado ali contando dias ou tentando marcar o tempo de alguma forma. No meio dessas marcas tinha uma frase, escrita torta, irregular, como se tivesse sido feita sem cuidado. Ela não vai embora. Eu fechei o armário na mesma hora. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia inteiro. Mas eu ainda tentei seguir como se não fosse nada demais, até a noite chegar. Eu estava na sala, com a televisão ligada, tentando distrair a cabeça, quando o volume começou a diminuir sozinho. Bem devagar.
Eu peguei o controle achando que podia ser algum problema, mas antes de fazer qualquer coisa, a televisão desligou. Na mesma hora, as luzes da casa também apagaram. E ficou tudo escuro. E no meio daquele silêncio eu comecei a ouvir um sussurro. Não vinha de um lugar só. Parecia espalhado pela casa inteira, baixo, arrastado, difícil de entender, mas tinha uma parte que ficava clara. Você também vai ficar. Eu não pensei muito. Peguei a chave e saí. Fui embora na hora, sem olhar para trás. Passei a noite fora e voltei no dia seguinte só para pegar minhas coisas. Durante o dia a casa parecia normal demais. Tudo funcionando, tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei rápido, decidido a sair o mais rápido possível, mas percebi uma coisa na hora. A porta do quarto dos fundos estava aberta. Eu tinha deixado ela fechada. Fui direto pegar minhas coisas, mas antes de sair eu olhei para dentro do quarto mais uma vez. O armário estava aberto e tinha mais uma marca na madeira, uma linha a mais. Eu não precisei conferir muito para saber que aquilo não estava ali antes. Saí da casa naquele mesmo momento. Não voltei mais, nem para buscar o resto das coisas. Tentei entrar em contato com o dono depois, mas o número não existia mais. O anúncio tinha sumido, e quando perguntei na cidade sobre aquela casa, ninguém soube me explicar direito. Só disseram que aquele lugar já estava vazio há muito tempo. Até hoje eu evito passar perto daquela estrada. Mas tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Aquela frase não parecia um aviso. Parecia mais como se aquilo já tivesse acontecido antes, muitas vezes. E eu só fui mais um que passou por lá, no momento errado, e conseguiu sair por pouco. Porque se eu tivesse ficado mais alguns minutos, algo pior teria acontecido. Relato 2. A curva do silêncio. Meu nome é André, sou de Minas Gerais. E eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família porque até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu naquela estrada. Só sei que eu entrei em um lugar onde o tempo simplesmente não funcionava do jeito que deveria. Eu trabalhava como representante comercial e vivia dirigindo por cidades do interior. Então pegar estrada à noite nunca foi um problema para mim. Mas naquele dia eu resolvi fazer algo que eu normalmente não faria. Aceitei um atalho que um colega comentou. Uma estrada de terra que cortava uma área rural antiga e economizava quase 40 minutos de viagem parecia uma boa ideia na hora, principalmente porque já era tarde e eu só queria chegar em casa. No começo estava tudo normal, estrada de terra, cercas de madeira, postes bem espaçados e o farol do carro iluminando aquele caminho seco. Só que depois de uns 20 minutos eu comecei a perceber uma coisa estranha. Não tinha som nenhum, absolutamente nenhum. Não era o silêncio comum do interior. Aquele silêncio sempre vem acompanhado de algum barulho. Distante, um inseto, vento, qualquer coisa. Mas ali não tinha nada. Nem o som do meu próprio carro parecia preencher o ambiente. Era como se tudo estivesse sendo abafado. Eu continuei dirigindo, tentando ignorar aquela sensação, até que vi uma placa de madeira na beira da estrada. Velha, torta, parecia abandonada há anos. Eu reduzi para tentar ler, mas não dava para identificar nada. Então segui em frente. Só que alguns minutos depois, eu vi a mesma placa de novo. Dessa vez do outro lado da estrada, e aí não fazia sentido nenhum. Porque não tinha curva, não tinha bifurcação, era uma estrada reta, eu sabia disso. Foi nesse momento que o desconforto virou alerta. Eu olhei para o painel e percebi que o marcador de combustível não tinha mexido desde que eu entrei naquele trecho, o que era impossível pelo tempo que eu já estava dirigindo. Então peguei o celular para ver o GPS, sem sinal, normal. Mas o horário estava travado, 23h17. Eu olhei de novo depois de alguns minutos e continuava 23h17. Foi aí que o medo começou de verdade. Não aquele medo de susto, mas aquele medo que vem de dentro, que avisa que alguma coisa está muito errada. Eu pisei mais fundo, decidido a sair dali o mais rápido possível, mas a estrada começou a mudar. As cercas desapareceram, a vegetação ficou mais alta e fechada, como se eu estivesse entrando em um lugar que não fazia mais parte do caminho normal.
E então eu vi um carro parado no meio da estrada, completamente apagado, sem luz nenhuma. Eu freiei na hora e fiquei olhando, esperando algum movimento. Buzinei e não aconteceu nada. Nenhum sinal de vida. Mesmo assim, alguma coisa me fez continuar. Eu avancei devagar, e quando passei ao lado eu vi que não tinha ninguém dentro. Só que o banco do motorista estava molhado, escuro demais para ser água. Eu não parei para entender. Só continuei dirigindo com o corpo inteiro em alerta. Alguns metros depois apareceu uma curva, o que já era estranho porque até então a estrada era completamente reta. E assim que virei o volante, o farol iluminou uma pessoa parada no meio do caminho, de costas, imóvel. E parecia uma mulher pelo cabelo longo e pela roupa clara. Eu pisei no freio com força e parei a poucos metros dela. Fiquei alguns segundos tentando entender o que fazer. Eu não queria sair do carro, mas também não tinha como passar. Foi quando ela começou a se virar, devagar demais, de um jeito que não parecia natural. E antes que eu conseguisse ver o rosto, o carro simplesmente apagou. Tudo ficou escuro, sem farol, sem painel, sem nada. E naquele silêncio absurdo, eu ouvi 3 batidas no vidro do passageiro, secas, próximas demais. Eu virei o rosto e tinha alguém ali, mas não era a mesma pessoa que estava na estrada. O rosto não fazia sentido. Era como se estivesse montado errado, olhos fora de posição, a boca torta demais. E mesmo assim aquilo estava sorrindo para mim. Eu não sei de onde veio a reação, mas eu virei a chave na mesma hora e o carro ligou como se nada tivesse acontecido. Eu pisei fundo sem pensar. Passei pela figura no meio da estrada sem olhar e continuei dirigindo sem parar, sem olhar no retrovisor, sem diminuir, nada. Até que depois de alguns minutos, eu vi uma luz ao longe e cheguei em um posto. Parei o carro praticamente sem saber como ainda estava dirigindo. Desci tremendo e quando olhei para o relógio do lugar, ele marcava 23h19. E foi aí que eu percebi o pior. Para mim tinha passado quase 1 hora naquela estrada, mas fora dela, só tinham se passado 2 minutos. Eu voltei lá dias depois, durante o dia. Tentei refazer o caminho. Perguntei para moradores da região e ninguém nunca ouviu falar de atalho nenhum ali. Aquela estrada simplesmente não existe e eu tenho certeza absoluta de uma coisa: eu não me perdi. Eu fui parar em algum lugar que não era para eu ter entrado. Relato 3. O homem no curral. Meu nome é Jonas. Eu moro no interior da Bahia. E o que aconteceu comigo foi numa propriedade onde eu trabalhei por um tempo cuidando de gado. Um lugar bem afastado, estrada de terra, poucas casas por perto e noites muito escuras. Daquelas que você mal enxerga 1 metro na frente sem lanterna. E eu já estava acostumado com esse tipo de rotina. Sempre vivi em lugar assim. Então nunca tive problema com silêncio ou solidão. Mas teve uma sequência de noites ali que eu não consigo esquecer até hoje e que me fizeram sair de lá sem nem pensar 2 vezes. Eu dormia em um quarto simples perto da casa principal e toda madrugada eu levantava para dar uma olhada no curral, ver se estava tudo certo com os animais, principalmente quando tinha bezerro novo. Era um caminho curto da casa até o curral, coisa de poucos metros, e dava para fazer tranquilo com uma lanterna na mão. Então, na primeira vez que aconteceu, eu nem achei estranho de imediato. Eu saí como sempre, ainda meio sonolento, e quando fui chegando perto do curral, eu vi alguém lá dentro. Um homem parado perto da cerca, de costas, completamente imóvel. E na hora eu achei que fosse alguém da fazenda. Algum conhecido que tinha chegado mais cedo, ou até alguém que eu não tinha visto durante o dia. Então continuei andando normalmente. Cheguei até a falar, perguntando quem era, só que ele não respondeu, não fez nenhum movimento, continuou parado exatamente do mesmo jeito. Eu dei mais alguns passos, levantei a lanterna para iluminar melhor e foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo explicar direito, porque no momento em que a luz bateu mais forte no lugar onde ele estava, simplesmente não tinha ninguém ali. O espaço estava vazio, completamente vazio, como se nunca tivesse tido ninguém ali. Eu parei na hora tentando entender. Cheguei a dar a volta pelo curral, olhei em volta,
Não tinha ninguém, nenhum som, nenhum sinal de que alguém tivesse saído correndo ou se escondido, nada. E mesmo com aquilo sendo estranho, eu ainda tentei convencer a mim mesmo de que podia ter sido impressão por causa do escuro. Então voltei para casa e tentei ignorar. Só que na noite seguinte aconteceu de novo, e dessa vez não tinha como ser confusão, porque eu vi antes mesmo de chegar perto, ainda de longe, a mesma coisa, o mesmo homem, no mesmo ponto do curral, parado de costas, sem se mexer. E dessa vez eu não falei nada, fiquei parado onde eu estava, só observando. Tentando entender se ele ia se mexer, sair, fazer qualquer coisa que parecesse normal. Mas depois de alguns segundos, ele simplesmente não estava mais lá. Não virou, não saiu andando, não fez barulho. Ele só deixou de estar ali. E naquele momento eu já sabia que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Mas mesmo assim continuei indo até o curral nas noites seguintes porque era parte do trabalho. Foi na quarta noite que tudo mudou de vez, porque dessa vez, quando eu saí da casa e olhei na direção do curral, eu vi ele de novo, mas não estava mais de costas. Estava de frente, parado, olhando na minha direção. E aquilo me travou na hora, porque mesmo estando a alguns metros de distância, dava para ver o corpo perfeitamente, mas o rosto não dava para entender. Parecia escuro demais, como se a luz não alcançasse ali direito, como se não tivesse nada para iluminar. E eu fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que fazer, até que ele começou a andar, devagar, na minha direção, com passos lentos, firmes. E foi aí que eu recuei. Dei um passo para trás, depois outro, até perceber que eu já estava voltando para casa sem nem pensar direito. Eu entrei, tranquei a porta e fiquei ali em silêncio tentando escutar qualquer coisa. Mas não ouvi nada naquela noite. Nem passo, nem som de animal, nada. E isso foi o que mais me incomodou, porque o normal seria o gado se agitar com qualquer movimento estranho. Só que estava tudo quieto demais, como se nem eles estivessem reagindo àquilo. E mesmo com o medo já bem claro naquela altura, eu ainda precisei ficar mais um dia ali por causa do trabalho. Só que naquela noite eu não fui até o curral. Decidi ficar dentro de casa, achando que assim eu estaria mais seguro. Só que não fez diferença nenhuma, porque em algum momento da madrugada eu ouvi passos do lado de fora, bem perto da porta. Lentos, pesados, arrastados. E na hora eu já soube que não era ninguém da fazenda. Eu levantei devagar, fui até a janela e olhei. E ele estava lá, do lado de fora da casa, parado, de frente, olhando diretamente na minha direção. Agora não tinha mais distância nenhuma. Eu conseguia ver o corpo inteiro, mas o rosto continuava errado, escuro, sem detalhe nenhum. E ele ficou ali por alguns segundos até dar mais um passo, se aproximando da porta. Foi nesse momento que eu reparei que o curral, que ficava logo ali do lado, estava completamente silencioso. Nenhum animal fazia barulho, nenhum movimento, nada. Como se aquilo não estivesse acontecendo para eles, e aquilo me deu uma sensação ainda pior. Como se eu fosse o único vendo aquilo. Eu me afastei da janela e fiquei no meio do quarto sem coragem de chegar perto da porta, e os passos pararam. Ficou um silêncio completo. Eu não sei quanto tempo passou até eu ter coragem de olhar de novo, mas quando olhei, ele não estava mais lá. Na manhã seguinte, eu fui até o curral já decidido a ir embora, e quando cheguei perto da cerca, eu vi as marcas no chão, pegadas bem definidas vindo do curral até a porta da casa, seguindo exatamente o caminho que eu tinha visto na noite anterior, e elas paravam ali, não tinham volta. Não continuavam para lugar nenhum. Era como se ele tivesse ficado parado na porta e depois simplesmente deixado de existir naquele ponto. Eu não esperei mais nada, arrumei minhas coisas e fui embora naquele mesmo dia, e alguns dias depois voltei só para receber o pagamento. Foi quando conversei com um morador antigo da região e contei o que tinha visto. Ele não pareceu surpreso. Só perguntou onde tinha sido. E quando eu mostrei, ele ficou em silêncio por um tempo antes de dizer que, muitos anos atrás, um homem morreu naquele curral durante a madrugada. Encontraram o corpo perto da cerca, e desde então algumas pessoas que trabalham à noite acabam vendo alguém ali, sempre do mesmo jeito, primeiro de costas, depois de frente, e quando ele começa a andar na sua direção, é porque você ficou tempo demais. Eu voltei mais naquela propriedade. E até hoje,
Quando eu acordo de madrugada, tem uma coisa que sempre me vem na cabeça. Eu só vi ele até a porta. Eu não fiquei para ver o que aconteceria se ele entrasse. E sinceramente eu não tenho nenhuma vontade de descobrir. Histórias como essas acontecem mais do que a gente imagina. Só que nem todo mundo tem coragem de contar. Lugares comuns, pessoas comuns, vivendo situações que simplesmente não fazem sentido, mas que deixam marcas que não vão embora com o tempo. Agora eu quero saber de você. Qual desses relatos mais te deixou desconfortável? Teve algum momento que fez você parar e pensar duas vezes? Se você já passou por algo estranho, algo que até hoje não conseguiu explicar, pode compartilhar aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui, cada vídeo é uma nova coleção de histórias que parecem impossíveis, mas são reais para quem viveu. Até o próximo vídeo.